Saudações! Vamos dar início à sessão temática 33 das 8ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. O trabalho se intitula Notas para uma Compreensão do Campo Quadrinístico, da Gênese ao Estado Atual. É de autoria de Lucas Peter Alves Costa, professor na Universidade do Estado de Minas Gerais e debatedor desta sessão. Os objetivos deste trabalho são: 1. Conceituar o campo dos quadrinhos. 2. Problematizar sua formação e configuração atual. 3. Descrever algumas de suas características problemáticas e problematizantes para sua concepção como área de estudos. Antes de abordar os tópicos que vão cumprir nossos objetivos, convém não confundir a história da narrativa por imagens, que abordaria todo e qualquer tipo de narrativa baseada em imagens, em qualquer suporte material, com qualquer finalidade. B. História da linguagem pictórica, que abordaria as linguagens não verbais pictóricas de todo tipo, e se veria obrigada a abordar até mesmo as imagens não narrativas, mas descritivas, e também as não sequenciais. C. História das artes sequenciais, que deveria abordar não apenas o que se entende por história em quadrinhos, mas qualquer arte baseada em uma sequência de elementos justapostos, como a animação. D. História da caricatura e ou dos desenhos de imprensa, que colocaria em seu bojo outras formas de desenhos, não necessariamente caricaturais ou quadrinísticos, não necessariamente de humor. Com história da banda desenhada, ou história dos quadrinhos que, de fato, buscaria compreender essa arte como tal, sem ampliá-la a ponto de tornar seu estudo impossível, ou reduzi-la a ponto de diminuir sua potencialidade linguageira. Vamos iniciar a conceituação de campo dos quadrinhos, ou campo quadrinístico. Para isso, é preciso ver os quadrinhos como uma instituição discursiva, quadrinhos com Q maiúsculo, tal qual vemos a literatura, o cinema, a música, etc., grandes áreas da produção cultural, com relativa autonomia. A instituição discursiva é composta pelos artistas, obras, editores, público, direitos autorais, os meios de circulação das obras, as instâncias de legitimação e de regulação da produção de quadrinhos, premiações, sessões de autógrafos, etc. Os quadrinhos, fenômeno que convencionalmente chamamos de nona arte, podem ser vistos como área relativamente autônoma de produção cultural. Como arte, os quadrinhos têm seu próprio corpo de autores, dos mais consagrados aos mais periféricos, suas práticas e rituais que sustentam sua existência como nona arte, e suas obras consideradas mais centrais e representativas desse meio, em detrimento daquelas mais periféricas, que dividem espaço com outras manifestações culturais. A descrição sistemática desse fenômeno social, cultural e artístico nos permite abordar os quadrinhos pela ótica da teoria dos campos, de Pierre Bourdieu. Como é impossível abordar os quadrinhos em toda a sua dimensão, fazemos recortes que podem ser traduzidos por campo quadrinístico. O campo é um conjunto de relações com suas próprias regras. Em qualquer dimensão de uma instituição, o campo é um lugar de lutas mais ou menos desiguais, entre agentes desigualmente providos de capital simbólico. Um campo pode ter critérios de valoração que sustentariam um tal autor e não outro, mas esse mesmo autor relegado à periferia de um campo pode estar em posição central em outro, ligado a outra instituição discursiva. A lógica do campo posiciona autores e obras no centro como mais importantes, e os menos importantes são posicionados na periferia do campo, até o total desinteresse do público por um autor naquele campo. Assim, alguns autores podem ser mundialmente conhecidos. Outros podem ser conhecidos por trabalhos paralelos, como cinema, literatura, jornalismo ou filosofia. E outros ainda podem ser conhecidos em um local muito restrito, com um público menor. Passemos agora a algumas observações sobre a formação do campo dos quadrinhos. A origem dos quadrinhos é normalmente abordada por uma perspectiva linear, na qual se busca um ponto de origem. A abordagem que este trabalho propõe é de uma perspectiva plana. Ao invés de buscar uma origem, buscou-se um ponto de convergência de práticas e textos que estavam dispersos. Por essa razão, nessa abordagem arquegenealógica de influência Foucaultiana, Topfer é tomado como esse ponto de fundação do campo quadrinístico. Vemos a formação dos quadrinhos como um processo de convergência de fatores sociais, formais, intencionais, técnicos e temáticos. A questão não é quando surgiu,
Mas como surgiu e por que surgiu o campo quadrinístico? A formação do campo quadrinístico se iniciou em comparação a outros campos, em especial ao campo literário. Desde a sua origem, ao menos no Ocidente, os quadrinhos foram relegados à margem da produção cultural. Atualmente, tem seu reconhecimento como uma instituição que engendra seus próprios meios de validação, seus autores consagrados e recursos de linguagem, adquirindo o status de nona arte. A formação do campo quadrinístico foi um processo complexo de convergência de fatores sociais, formais, intencionais, técnicos e temáticos. Ao invés de considerar os quadrinhos como um objeto isolado, é preciso entender sua historicidade e desenvolvimento a partir do embate com a literatura da época de seu surgimento, com a vasta tradição de imagens que a imprensa favoreceu, e com os avanços técnicos de produção e reprodução midiática e artística. Topfer é destacado como figura central neste processo, reunindo elementos de manifestações artísticas anteriores e influenciando produções posteriores. A origem dos quadrinhos é uma soma de elementos dispersos, uma miscelânea de semioses, de práticas, de temáticas, que deram origem a um campo que guarda, até hoje, regras daquela época. Para finalizar, tratamos agora de alguns pontos importantes para ver os quadrinhos como área e objeto de estudos. O estudo dos quadrinhos pelo viés discursivo permite compreender 1. Que essa instituição elabora gêneros próprios, alguns inquestionáveis e centrais, outros duvidosos e periféricos, e outros transitórios e limítrofes. 2. Que sua produção se originou com a criação de um sistema semiótico que ainda se desenvolve em coerência com uma lógica interna e externa do campo. 3. Que no interior do campo quadrinístico há práticas sociodiscursivas íncitas que afetam o modo de produção-circulação, recepção das obras. 4. Que essas práticas são realizadas por sujeitos posicionados no campo. São posições sujeito que são ocupadas pelos agentes, que não detêm total liberdade de ação, mas são responsáveis pelos rumos que o campo toma, como autor, quadrinista, cartunista, chargista, colecionador, crítico, pesquisador, editor, etc. Normalmente há duas grandes maneiras de abordar os quadrinhos: vê-los como arte e como mídia. Como arte, os quadrinhos tendem a ser vistos pelo seu valor simbólico e pela sua importância no cenário cultural maior em relação com outras artes. Como mídia, os quadrinhos tendem a ser vistos pelo seu potencial linguageiro, pela sua capacidade de comunicação e seu poder de abordagem de quaisquer temas. Este trabalho propôs uma terceira abordagem, a de ver os quadrinhos como um discurso. Essa abordagem não descarta as outras duas, mas entende que elas são parte do jogo de forças que ocorre dentro de um campo. Para mais informações, baixe o e-book gratuito do autor. Obrigado por ter assistido.